ressignificar. Perfeito. Adenal, tem uma parte do livro que eu acho especialíssima, não é? Que é a carta a Deus, né? Essa carta a Deus, ela é comovente, ela é muito bonita, ela é singela, e quando a gente faz a leitura, a gente também se envolve totalmente com isso, fica sentindo-se você, como autor, naquela conversa com Deus, né? Conversando com Deus, e eu anotei um trecho que você diz assim, diz para Deus, não tome é, minhas palavras como reclamação. Você diz, não tome minhas palavras como reclamação ou incompreensão dos mecanismos educativos divinos, né? E você está falando isso. E que também você diz que você lança a propositura da educação da ignorância humana, ao invés dos processos de sofrimento humano. Não é? Interessantíssimo isso. E que houvesse uma alteração dos mecanismos corretivos, desses mecanismos corretivos, dos doentes mentais, por exemplo, uma facilitação do processo de cura dos mesmos. Então, eu achei esses trechos de fundamental importância que eu sublinhei, marquei para a nossa conversa, né? Nessa carta a Deus, nessa conversa sincera, você abre seu coração e fala sobre os mecanismos da não dor, do não sofrimento, né, de outras alternativas para a educação da ignorância humana e da própria compreensão da natureza humana, né, ao invés da exaltação dos castigos. Eu queria que você falasse sobre isso. Veja, Kardec, nós construímos religiões por necessidades evolutivas. As nossas religiões atendem o direcionamento da nossa liberdade. E as religiões construíram seus deuses de uma forma muito cruel. Os deuses das religiões, seja espírita, seja católico, seja cristão, seja budista, seja hinduísta, seja do candomblé, seja muçulmano, as religiões fizeram Deus à imagem e semelhança do ser humano. Porque é impossível pensarmos ou intuirmos ou termos certeza do que é Deus. É algo incognoscível. Como é algo incognoscível, é inalcançável ao humano. Então, nós construímos deuses mais ou menos humanos, com virtudes superlativas humanas, mas também com defeitos superlativos dos humanos. O defeito é introduzir a crueldade divina, a imposição do sofrimento, a dor, a forma de agradar a Deus. Então, tudo isso é o humano transplantado para o conceito de Deus. E para não dizer isso àquela época, para não parecer que eu estava me opondo à religião, eu estabeleci um diálogo fictício para que esse Deus, o Deus da religião, fosse menos cruel, tivesse uma, digamos, uma complacência com o ser humano, uma misericórdia com o ser humano, mudasse seus métodos de educação. Mais tarde, depois que eu escrevi o livro, eu escrevi um texto que também amplia essa ideia de mudança no sistema divino. É uma ficção aquilo ali, mas é uma mudança. Eu escrevi um texto que diz assim, mais ou menos: quero uma religião que não me proíba, mas que me eduque, né? Que não me incrimine, mas que ofereça soluções que não me reprimam, né? Que me ensine a encontrar melhores formas de expressão, que não me condene, né? Mas que ofereça um adequado senso de justiça. Né? Eu quero uma religião que não me inferiorize, porque as religiões inferiorizam o ser humano. Que não me inferiorize, mas que me aproxime do real criador da vida, né? E não de um Deus punitivo, né?
Quero uma religião que me deixe sorrir nas manhãs de domingo, permitindo que minha prece seja simplesmente eu olhar para a natureza e não com palavras decoradas, né? Na época, eu dizia que queria uma religião que, nos dias mais escuros do meu viver, dela não me lembre quando senti medo e não me obrigue, feito criança, a consolações pueris. Então, eu colocava, isso é um texto que eu escrevi em 2010 e botei no meu blog esse texto, né? Que eu delineava a religião que eu queria, né? Queria uma religião que me incentivasse a oferecer rosas aos doentes e não consolações, que me levasse alegria nos enterros, né? E não chorar, e só chorar quando compreender a dor, como alguém que tem um corpo, né? Que nos enterros eu dissesse que o morto vive e está bem, e não ficasse ali chorando aquela morte, né? Que eu queria uma religião que me orientasse a reverenciar a inocência e a aplaudir de pé os que respeitam a sabedoria dos mais velhos. Então, tudo isso eu ia construindo uma religião que fosse um pouco diferente dessas religiões, porque elas são cheias de regras, né? De limites. Eu quero uma religião que possa encontrá-la com quem estiver, por onde for, também no coração dos que ferem e dos que gritam, achando que tem razão. Eu também quero encontrar religião nessas pessoas, não excluí-las, né? Ter compaixão pelo que erra, pela pessoa que erra também, né? Dizia que eu queria uma religião que abrigasse aqueles que se arriscam em viver, já me lembrando naquela época de Nietzsche, que Nietzsche falava isso, né? Uma religião que abençoe os que se perdem nos labirintos escuros da própria ignorância, né? Que era uma religião que possa sentir na compaixão, seja com a abundância dos perdulários, seja na miséria dos que aparentemente são incapazes, sem que me falte a necessária solidariedade a todos, tanto ao que é viciado quanto ao que é miserável, né? Quero uma religião que me faça sentir irmão de quem me contraria, de quem me rouba a esperança, né? Também dos que me reverenciam inocentemente. Minha religião deve abrigar todo mundo, deveria abrigar todo mundo, né? Uma religião que me retirasse a venda da cegueira, sem me tirar a ignorância completa, né? Educando-me para a continuidade do aprendizado, a continuidade do eu. Eu dizia que eu queria uma religião que não me exclua, nem estigmatize nenhuma criatura, nem crie castas de eleitos ou de salvos pela adoração de princípios lógicos, né? E colocava, por último, eu queria uma religião cujo cântico e cuja liturgia incluam a voz da alma e o pulsar dos corações, para que um dia, quando não mais precisar de nada, eu encontre a mim mesmo. E colocava, finalizando realmente, eu queria uma religião no qual o amor seja a máxima atitude de uma pessoa, né? Que me trouxesse felicidade e que seu adepto se torne irmão de todos, não me exclua ninguém, né? Compreendendo a diversidade e que a ninguém exclua. Então, a ideia de um diálogo com Deus de mostrar que as religiões cometem um equívoco muito grande, transformando o ser humano num vilão, né? O ser humano não aprende a sentir Deus, o ser humano aprende a adorar, né? E a A ser temer. subserviente, né? Não Né? traz felicidade, né? Não traz leveza, não traz plenitude existencial. Então, o diálogo com Deus é uma maneira de nos aproximarmos de uma religiosidade mais leve, menos punitiva, menos cobradora, que entenda a ignorância humana e não exige a perfeição a todo ser humano. Então, essa foi a ideia daquela carta a Deus. Foi uma espécie de metáfora de como eu funciono dentro de mim, como é o Deus que existe dentro de mim, não é o Deus da religião, entendeu?